Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um programa de televisão dos Estados Unidos que ontem humilhou o Bolsonaro lá e fez uma comparação interessante com o Lula, ainda que a gente também tem que fazer algumas correções aqui, né? E essa questão aí, eu vou ler um pouquinho aqui o que ele disse lá, né, o apresentador, nessa comparação, e isso ajuda a entender, nesse caso específico aqui, não apenas a diferença aqui no Brasil entre esquerda e direita, mas também entre a extrema-direita brasileira e a extrema-direita dos Estados Unidos, ou a direita, né, brasileira e a direita dos Estados Unidos, tá? Então vocês vão ver que tem algumas coisas interessantes aqui para ponderar em cima dessa fala do Bill Maher, tá? Que é o apresentador do programa Real Time, tá? Dos Estados Unidos, tá? Antes, deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está do outro lado de cá. Terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, nono no total. E quem quiser entrar em contato, entra no zap aí. Conseguir furar o bloqueio dessa nojeira aqui que eu sigo vivendo, tá? A gente de repente conversa sobre o livro aí, tá bom? E desculpem a voz aqui, que eu também estou um pouco ainda, enfim, chumbado aqui por conta dessa mudança de temperatura e por conta dessa nojeira que eu estou vivendo aqui, que é um negócio inacreditavelmente insuportável, enfim, tá? E mexe inclusive com a saúde da gente, que é isso que eles querem mesmo. Se a gente nojenta, não tá nem aí para isso, tá? Mas enfim, então pessoal, o Bolsonaro foi humilhado, né? Vamos ver aqui, vou descrever para vocês o que eles disseram lá, tá? O link é da página imagens.história do Instagram, vou deixar aqui também para vocês, tá? E diz o seguinte aqui, o título, né, do vídeo: apresentador dos Estados Unidos compara as tentativas de golpe de Trump e Bolsonaro e elogia como o Brasil soube salvar sua democracia. Vamos ver isso aí, tá? Então o Bill Maher diz o seguinte, ó, ele diz: então aqui está o que aconteceu em 2020, ele está lembrando lá a questão do Capitólio, né, dos Estados Unidos, tá? Ele diz: o então presidente americano Donald Trump, um populista de extrema-direita casado 3 vezes, perdeu sua candidatura à reeleição e então embarcou em uma campanha de mentiras descaradas para convencer seus apoiadores de que a eleição foi fraudada, o que resultou no cerco do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. E aí a gente já lembra aqui, né, a questão das fake news. Tá aqui o livro da Lúcia Santaella, A Pós-Verdade, que esse caso do Trump é um caso aí exemplar, né, dessa questão da pós-verdade, das fake news e tal, tá bom? E aí, pessoal, ele continua, né, ele relembrou essa questão lá do Capitólio. E aí ele avança para 2 anos depois, tá? Ele diz: avançar quase 2 anos para o dia 8 de janeiro de 2023. E Jair Bolsonaro, também casado 3 vezes, presidente em exercício populista de extrema-direita, conhecido como Trump dos trópicos, e aí eles riem lá, né, debocham, porque é isso, né? O Trump é digno de deboche, o Brasil é digno de deboche para eles. Mas enfim, aqui nesse caso eles estão até elogiando e estão debochando do Trump, do Bolsonaro, né? Que é o Trump dos trópicos, né? Vocês vão ver que não chega nem perto, né? Não é nem, sabe? Não que o Trump seja muita coisa não, né? É um bobalhão lá dos Estados Unidos, mas tem uma postura diferente radicalmente diferente em relação ao Bolsonaro. Vocês vão ver aqui, tá? E aí, né? O Bolsonaro repete exatamente o manual do Trump depois de perder a reeleição. Só um parênteses aqui antes de continuar também, ele diz, né, o presidente populista, né, ele chama o Bolsonaro de populista, e é interessante ponderar, né, aqui também, relembrar que uma das críticas mais frequentes que sempre foi feita à esquerda é de populismo, né, com os programas sociais, com, enfim, os projetos sociais, o dinheiro público gasto com a população, quando na verdade quem é populista de fato é a direita, né, que fica posando de, enfim, mártir contra a corrupção, etc e tal, enganando as pessoas, e não tem projeto para o Estado, chega lá e sucateia tudo, enfim, vende tudo e piora a vida das pessoas, né? Então, na verdade, o único populismo que existe nesse sentido ruim do termo
no Brasil é da direita. E quando a gente compara, por exemplo, Bolsonaro com o Temer e o Fernando Henrique, que eram figuras mais, né, aí, empedernidas e tal, né? O Bolsonaro não, é aquele cara realmente ali totalmente baixo nível, né? Enfim, e aí esse populismo fica muito evidente no Bolsonaro, né? Aquela coisa de ficar tirando foto com farofa na calça, comendo ali churrasquinho. Inclusive eles falam disso também aqui, de uma foto, e isso aí o Bolsonaro já não era mais presidente, mas foi lá e tirou foto lá num fast food lá nos Estados Unidos, comendo hambúrguer, se lambuzando de hambúrguer. Quer dizer, um sujeito assim, patético, né? O Bolsonaro é patético, né? Enfim, ele continua, tá? Falando da maneira como o Bolsonaro seguiu a cartilha do Trump da extrema-direita dos Estados Unidos. Ele diz, né? Se referindo agora ao 8 de janeiro, tá? Do ano passado, né? Milhares de seus apoiadores do Bolsonaro, né, causam uma tempestade na capital brasileira, que foi aquela destruição toda que o Bolsonaro fez, quer dizer, que os apoiadores do Bolsonaro fizeram, né, em Brasília. E aí continua, ambas as insurreições falharam, mas é aqui que vemos a diferença entre uma democracia saudável, que seria brasileira, né, e uma que está pendurada por um fio. Vale aqui também uma ponderação, né? Ele sugere que a democracia brasileira é saudável e tal, e não é exatamente assim, né? A gente tem uma população ainda que, grosso modo, em sua maioria, ainda não entendeu uma série de coisas que protegem a democracia, né? E por isso que essa maioria votou no Bolsonaro nos últimos anos, no último ano, né, na última eleição. Por isso que essa maioria continua dando maioria à direita no Congresso, que é justamente aquela... A direita do Brasil não gosta de democracia. Eles odeiam democracia, né? Alguns até fingem ali que são defensores da diferença. Tudo conversa fiada. Essa gente odeia democracia. A direita brasileira é escravocrata, pobre de reflexão e em muitos casos é violenta, né? Então, assim... o Brasil não vive ainda uma democracia saudável, né? Se a gente pode pegar um exemplo de democracias saudáveis, elas estão na Europa, né? Onde essa discussão, esse caos, essa coisa bizarra que a gente vive aqui, enfim, praticada pela direita brasileira não existe, né? E a discussão lá é outros, problemas lá são outros, o avanço, inclusive, também da extrema-direita lá é outro, tem a ver exclusivamente com o ataque a imigrantes, que é justamente um ataque ao externo, né? Ao contrário da direita brasileira, que ataca o próprio país, né? E aí está aqui mais uma vez, tá, o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, que na verdade é o complexo de Poodle, né, que eu tenho dito aqui, e aqui é a volta do complexo de Poodle, que foi justamente o que aconteceu com Temer e Bolsonaro no Brasil, tá? Então, hoje eu não diria que a gente vive uma democracia exatamente saudável, não, tá? Mas, enfim, nesse caso específico aqui, ou seja, né, das consequências, da maneira como a gente reagiu à tentativa de golpe lá do 8 de janeiro do ano passado, realmente foi melhor do que os Estados Unidos, ele vai descrevendo aqui, tá? Então, vamos lá. Ele continua, né? Fala aqui a diferença entre uma democracia saudável e uma que está pendurada por um fio. Depois do 8 de janeiro, quase todo o Brasil ligou os conspiradores ao Bolsonaro e fez dele um pária, né? E aí ele volta ao Trump, ele diz, depois de 6 de janeiro de 2021, né, Trump foi para o seu palácio de inverno na Flórida para aceitar tributos, ou seja, homenagens, né, e para retramar, lá, enfim, né, em esplendor opulento, né? Ou seja, para continuar fazendo golpismo lá, para poder tentar melar a eleição, tentar criticar as urnas eletrônicas e fazer exatamente fake news, né? Tudo isso aí, toda essa galerinha é tudo aluno do Steve Bannon, né? Vocês devem lembrar dele, já falei bastante dele também em outros vídeos, tá? E, bom, e aí continua, aí ele se refere, ele diz assim, né? O Bolsonaro, esse também foi para a Flórida. Ele está se referindo àquele período que o Bolsonaro fugiu daqui do Brasil para poder não só não ser preso, como também não ser, não passar a faixa para o Lula, né? Quer dizer, um moleque, né? Um moleque assim total. E, enfim, aí ele diz, né? O Bolsonaro também foi para a Flórida, onde ele comeu sozinho em um KFC,
que é um fast food, né? E aparece a foto do Bolsonaro comendo um hambúrguer, babando ali, aquela coisa populista mesmo, que a gente se acostumou aí, tá? E aí ele continua dizendo, hoje, apenas 6% dos brasileiros dizem que apoiam a multidão que saqueou sua capital, né, que destruiu lá o Congresso, destruiu, né, o Palácio do Planalto e o STF. Porém, nos Estados Unidos, Trump está mais popular do que nunca. E aqui entra, tá, e no caminho certo para recuperar o poder. Aqui entra a importância de distinguir aqui o Trump do Bolsonaro, né? Porque qual é a diferença entre a extrema-direita dos Estados Unidos e a extrema-direita do Brasil? O Trump, o que o Trump faz? Protege a economia local, negocia ali acordos que permitam que os Estados Unidos mantenham soberania, uma série de, né, enfim, né, de instituições e de espaços de poder e tudo mais, ataca inclusive empresas e economias que eventualmente entrem ali na tal liberdade de mercado e ponham em risco a segurança nacional, o emprego, né, enfim, a própria competição interna, o poder das empresas americanas, estadunidenses, enfim, tá? Então, quer dizer, a postura do Trump, a postura da direita, a postura né, de todos ali nos Estados Unidos, não é só o Trump, não. Né? O Biden faz isso também, o Obama fez isso, quer dizer, porque também não tem esquerda nos Estados Unidos, né? Isso aí não existe lá. Enfim, mas a gente pega aqui, especialmente o Trump, que é o ídolo do Bolsonaro, né? A diferença é muito clara. Né? O Trump age nos Estados Unidos mais ou menos como a esquerda no Brasil, age aqui no Brasil. Né? Ou seja, tentando proteger a economia local, aumentando investimento ali, né, local e tudo mais, e sem atacar o próprio Estado, sem atacar a própria, né, enfim, a própria estrutura ali interna de governo. A direita brasileira, o Bolsonaro faz o contrário. Ele ganha a eleição aqui com o discurso que a gente tem que privatizar tudo, entendeu? Tem que bota o Paulo Guedes aí, né? Os Estados Unidos jamais teriam um Paulo Guedes como ministro da economia, jamais, né? Porque um Paulo Guedes lá ia fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos privatizar tudo, diminuir o Estado. Então, sabe o que acontece? 800 bases militares e acaba com essa porcaria toda aí. Manda essa gente toda de volta, acaba com esse negócio de imposto aqui de empresa, de lucros, dividendos, entendeu? Pergunta lá se eles vão aceitar isso algum dia. Né? Porque isso sustenta a proteção deles ali bélica e sustenta também os mercados deles. Né? Então, assim, é muito bonitinho para eles dizer para a gente, tenham aí neoliberais, pratiquem isso, Estado mínimo, né? Enquanto eles lá continuam, né, o Estado deles é 12 vezes maior que o nosso. Né? Então, enfim, essa é uma diferença importante aí entre a extrema-direita dos Estados Unidos e a extrema-direita do Brasil. Então, não diria nem que o Bolsonaro não é Trump dos trópicos, né? Ele é um poodle do Trump, um poodle do Biden, mesmo sem gostar do Biden, é um poodle dos Estados Unidos, assim como Paulo Guedes e tudo mais. Né? Então, enfim, a diferença é que eles ganham uma ração um pouco mais cara, né, do que o pobre de direita aqui no Brasil, que fica defendendo isso e se ferra, fica 4, 5, 6, 7 anos sem comer carne. Por quê? Por culpa da direita brasileira. Tá? Então, enfim, ele continua, né? Que fala que os brasileiros não apoiam mais, né, a destruição de Brasília, enquanto que lá nos Estados Unidos o Trump está mais popular do que nunca e no caminho certo para recuperar o poder. No Brasil, não só Bolsonaro foi banido de concorrer de novo nos próximos anos, mas o país se uniu em torno de seu novo líder, o Lula, né, que andou de braços dados com líderes parlamentares da esquerda e da direita em solidariedade contra o Levante. E aí eles mostram aquela foto do Lula descendo a rampa lá, né, do Palácio do Planalto, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o pessoal do STF e tal, numa demonstração ali de união contra o golpismo. Na verdade, muitas figuras que estavam ali fazendo papel estavam encenando o que não são. Né? Essa é a questão também. Mas, enfim, que inclusive já estão aí tentando roubar dinheiro do orçamento para poder... Né? Enfim, essa é a direita brasileira. Nos Estados Unidos, aí tem uma piada local lá que ele conta, né? E depois ele diz, nos Estados Unidos, ameaças. A maioria dos republicanos estavam literalmente morrendo de medo de fazer a coisa certa. E outra piada local, que seria, na verdade, de repente, fazer a mesma coisa com o Trump, né? Transformar o Trump em inelegível, impedir que ele concorra de novo.
né? Talvez seja isso que ele queira dizer. E aí ele conta outra piada e tal, e diz: o fato é que no Brasil, o seu partido conservador, que é o PL, né, está onde o nosso estava durante o Watergate, tá? Quando os republicanos estavam dispostos a jogar Nixon debaixo do ônibus, porque eles ainda tinham ideais maiores do que possuir as libs, que eu já não sei o que é isso. Então, o que mudou? Aí ele vai falar da Constituição, mas antes vale só dizer que o Watergate foi um dos maiores escândalos lá dos Estados Unidos, e eventualmente eu faço aqui um vídeo, tá? Daqui a alguns dias, até para explicar isso aí e tal, ou tiro alguém um outro dia para explicar isso, porque é uma coisa longa aqui que é interessante, vale a pena as pessoas conhecerem aí, tá? Mas enfim, ele fala sobre aí ele cita a Constituição brasileira, tá? Ele diz: bem, parte de sua estrutura, da sua Constituição do Brasil, né, tem apenas 35 anos. Está aqui a nossa Constituição, já mostrei aqui, né? Tá? Eu tenho essa aqui, que é uma das primeiras da editora Manchete, né? E ele diz, né, ele compara com a dos Estados Unidos. A nossa tem 235 anos, a Constituição dos Estados Unidos é pequena, ela tem poucos artigos e tal. E parece que nós não apenas ainda usamos palavras antigas, como Jerry Mandarim, nós ainda praticamos essas palavras antigas, né? O congressista republicano médio está em um assento seguro com o eleitorado que ele escolheu, e ele só tem medo de duas coisas: um oponente principal com mais armas em seu cartão de Natal, que é uma piada local, porque todo mundo riu lá, né? E recebendo um apelido do Trump. Trump provou que nos Estados Unidos você pode absolutamente tentar um golpe e no mínimo não há repercussões imediatas, né? Vai dizer aqui duas coisas, né, em relação a isso aqui. Primeiro que, na verdade, o Bolsonaro não ficou inelegível exatamente pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, né? Foi pelo conjunto da obra e porque conseguiu se materializar uma atitude golpista dele direta, que foi aquela reunião com os embaixadores, se não me engano, em agosto, né, de 2022, tá? Então, não sei nem se o Bolsonaro seria considerado inelegível, seria julgado inelegível, se não houvesse aquela reunião, quer dizer, se fosse só a destruição do Congresso Nacional, né? Mas enfim, né? E para além disso, ele diz aqui que até é irônico escutar isso de um estadunidense, né? Que os Estados Unidos, o Trump provou que nos Estados Unidos você pode absolutamente tentar um golpe e no mínimo não há repercussões imediatas, né? Eles deram golpe já em trocentos países, né? Então, isso aí, se você não sabia isso ainda, meu querido, como é o nome dele? Meu querido Bill Maher, então fique sabendo, vai estudar história aí, porque isso aí você não deveria se surpreender com isso, né? Mas enfim, ele continua: a única maneira que temos aqui de punir um presidente é através do impeachment, onde o júri é o Senado, e exceto a Califórnia, onde o júri é o Senado, exceto a Califórnia, que tem 68 vezes a população do Wyoming, e ainda nós temos 2 senadores. Quer dizer, aqui ele está comparando ali, né, essa coisa da proporcionalidade, né, porque a população da Califórnia é muito maior do que a população do Wyoming, né, que é um estado lá no norte, e as 2 cidades têm 2 senadores, tá? Enfim, e parece que esse programa é lá do Wyoming, então, pelo que ele está colocando aqui, tá? E aí ele diz: nós também só temos 2 jurados. No Brasil, as eleições... Agora ele vai elogiar a urna eletrônica, olha só, tá? Ele vai dizer: no Brasil, as eleições são supervisionadas por um tribunal eleitoral especial com juízes que cumprem 2 mandatos. Nós não temos isso. Temos uma Suprema Corte partidária, cujos termos expiram quando o fazem. Também é uma piada local lá, eles riram, né? E que são escolhidos principalmente por presidentes que perderam o voto popular. Nossas eleições são dirigidas pelo Estado, aqui também né? Isso não é uma diferença. E aí você tem uma mistura de 50 eleições diferentes, sistemas com 50 livros de regras diferentes, e aqui, olha só, um ponto que eu já destaquei várias vezes aqui, em alguns vídeos do canal. Ele diz: nós somos a única nação na Terra que escolhe sua eleição por meio de um colégio eleitoral. E ele faz uma piada que é, de alguma maneira, ainda pior do que a faculdade normal, né? Tal, com essa ideia de colégio, né, com faculdade. Mas o fato concreto é esse aí: nos Estados Unidos não tem eleição popular, não é o povo que vota, né? E eles querem vomitar que são a democracia, né, o exemplo e tal. Na verdade, o povo escolhe os tais delegados, e os delegados escolhem, né, os candidatos a presidente. É um negócio assim muito fechado ali, né?
que provavelmente existe para tentar minimizar, né, os riscos de diversidade, porque essa coisa do sujeito ser enfim, parte de um colégio eleitoral, quer dizer, ele já está meio que cooptado por uma estrutura ali que não tem mais como ele mudar, né? Enfim, ao contrário daqui dos Estados Unidos, porque cerca de 40 anos atrás nós mudamos a TV pública para uma divisão da empresa que tem que ter lucro, né? Que ele está criticando aí uma privatização e tal, eventualmente lá, né? E aí conta outra piada e diz, né? As opiniões das pessoas costumavam... Olha, isso aqui é interessante, ele diz, hein? As opiniões das pessoas costumavam ser moldadas pelas notícias. Agora as notícias são moldadas pelas opiniões das pessoas. Primeiro que isso não é verdade, né? A forma como a mídia de massa aqui no Brasil cooptou as manifestações de 2013, 2014 ali, prova que isso não é verdade. A mídia de massa ainda tem um poder muito forte de moldar a opinião das pessoas, né? Porém, parte disso aqui está de fato acontecendo, né? Quer dizer, a gente tem uma... Sim, antes de falar disso, só relembrando aqui, tá, já que ele falou em golpe, né? Tá aqui o livro também... falando sobre o Brasil do João Goulart, né, que foi justamente o projeto que sofreu o golpe militar aqui no Brasil, capitaneado pelos Estados Unidos. Tá? Então, assim, voltando, né, ele diz que a gente está vivendo essa lógica aí, que é a modificação hoje em dia as opiniões, né, antigamente as pessoas eram moldadas pelas notícias e hoje as notícias são moldadas pelas opiniões das pessoas. Nem uma coisa nem outra, né? Antigamente as pessoas de fato eram moldadas pelas notícias, mas tinha sempre gente que conseguia entender essa lógica e fugir disso, tá? Inclusive esse livro aqui mostra isso muito bem também, do Perseu Abramo, tá? Padrões de manipulação na grande imprensa, que ele fala justamente sobre isso, certo? Hoje ele está falando da lógica, de novo aqui cito, né, das fake news e também, enfim, das redes sociais, né? Que as pessoas estão publicando, estão comentando tudo e tal, e isso, de certa forma, em alguma medida, pauta ali né, um certo, enfim, um certo roteiro mínimo dentro dos meios de comunicação de massa. Porém, em grande medida, o que move essa roteirização ali ainda é o poder das grandes empresas, das megacorporações, da grana alta que entra ali, né? A opinião das pessoas é aceita, né? Eles convivem bem com essas opiniões quando não interferem no roteiro ideológico que eles estão ali sustentando, né? Quando acontece isso, ou a pessoa é limada ou, enfim, né? Não tem voz e tal, ou às vezes até sofre ataque, né? Lembro aqui do caso da psicanalista Maria Rita Kell, que foi expulsa, ela foi desligada do Estadão porque fez uma crônica elogiando o Bolsa Família, elogiando o MST e tal, tá? Então, enfim, e aí eles continuam, né, dizendo aqui, vamos ver se vai dar tempo de falar tudo, né? Eles continuam dizendo o seguinte aqui, pessoal, opiniões é tudo que ouvimos na mídia o dia todo, né? E aí lembro também o Gumbrecht aqui, que é esse grande livro aqui que o Gumbrecht fala desse excesso de opinião na academia, né, na universidade, tá? E é interessante pensar isso também em relação à sociedade, porque ainda que a opinião seja válida e que isso é inquestionável, as pessoas têm que opinar sempre, mas é preciso que o debate público vá aos pouquinhos, enfim, né, dialetizando certos exageros, certos excessos, certas bizarrices que a gente vê aqui, inclusive gente defendendo o golpe militar, né, dentre outras coisas, né. E aí ele faz uma piada aqui com o Putin, né? Nós aqui, quando nós não estamos ouvindo os nossos amigos do Facebook, né? E ele fala de amigos, ele cita o Putin lá, né? Brincando, né? E há uma coisa a mais, tá? Aí ele finaliza, né? Nós somos apenas pessoas piores do que costumávamos ser, né? Costumávamos ser, como quem diz, né? A gente sempre foi assim e tal, né? Obviamente que tem aí também variações de postura, a gente percebe lá um Bernie Sanders nos Estados Unidos, que é um cara, né, que está num barato diferente e tal, mas enfim, né, grosso modo os Estados Unidos sempre foram isso aí mesmo, né? Desculpe, mas fizemos o experimento e perdemos. No Brasil, a política de queixas, que é o chororô, né, dos derrotados aqui, dos bolsominions, tem seus limites. Aqui, não. Há 172 negacionistas eleitorais atualmente sentados no Congresso, do lado dos Estados Unidos, né?
gente que nega a eleição, gente que diz que foi fraudado e tal. 172, quase a metade, né? Enfim. Mas apenas um foi punido, e ironicamente ele era do Brasil, né? Ele cita aquele cara lá, que eu esqueci até o nome dele, que é um deputado brasileiro lá, que era inclusive bolsominion, né? E aí foi expulso lá do Congresso, porque, enfim, fraudou lá alguns documentos e tal, né? E aí eles riem e tal, mas enfim. Então, sim, nossos conservadores merecem a maior parte da culpa, eles são os únicos que estão apoiando o Trump. Mas também não é tão simples, pessoal. E também o fato de que, desde o Watergate, as partes mudaram de personalidade. Os democratas costumavam ser o partido da classe trabalhadora e os republicanos eram a elite. E aí conta uma piada local lá, né? Mas isso mudou e as pessoas realmente odeiam o snob o suficiente, na verdade, para votar no Trump. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui quer dizer, para votar no Trump, que recentemente disse que é bom ter um homem forte governando seu país. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que o populismo do Trump meio que chamou, né, seduziu uma parte, inclusive, da classe trabalhadora que tradicionalmente sempre votou nos democratas, né? Então isso é curioso, né? Ainda que o Trump seja um bilionário, seja um cara que representa, na verdade, os interesses do grande capital e tudo mais, mas esse discursinho, né, tosco ali, ao mesmo tempo populista, seduz o pobre de direita, ingênuo, né, enfim, tá? Não tem pobre de direita só no Brasil, não, tem lá também, tá? E aí, bem, eles finalizam, né? Bem, muitos brasileiros se lembram de quando não eram... Bom, eles viveram sob uma verdadeira ditadura menos de 40 anos atrás. E então eles têm uma imunidade que nós não temos. Seria bom se pudéssemos obter essa imunidade sem ter que pegar a doença, que seria a ditadura, né? Mais uma vez irônico, tá? Vamos ver aqui, mais uma vez irônico, isso vi de um estadunidense, isso, né? Porque essa ditadura que ele está citando aqui foi plantada pelos Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo ele diz que nós temos imunidade. A gente tem, na verdade, hoje, uma possibilidade de combater isso, né? Mas imunidade, eu ainda não diria isso não. Falta muito para a gente conseguir uma lógica na qual a gente não tenha mais medo nenhum, receio nenhum de ter ditadura aqui no Brasil. Por enquanto ainda existe esse risco. Bolsonaro ainda tem, né, ele ainda representa uma grande parte da população aí que acredita nisso, né? Ou de maneira aberta, como esses golpistas aí, ou de maneira velada. Então a gente tem que ir sempre dialetizando isso. Mas o fato é que está aí, né, o motivo de chacota lá fora, Bolsonaro, né, esse bunda suja que governou o Brasil aí nos últimos 4 anos. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta no próximo vídeo do canal amanhã. Grande abraço, tamo junto, fui.